Aproveitando essa época de vestibular e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre arquitetura, que é a faculdade que eu tô fazendo. E muita gente me pergunta, como que é fazer arquitetura? É legal? O que acontece no curso? Então eu decidi falar de uma parte que a maioria das pessoas não fala. Geralmente falam, arquitetura é demais, que não sei o quê. E todo mundo acha que a arquitetura é uma faculdade que é super chique. Aí você faz a faculdade, nossa. Aí você faz a faculdade de arquitetura, nossa, que chique e tudo mais. Mas não tem nada de glamour, não. Na faculdade de arquitetura, pelo contrário, você sofre demais. E então, eu trouxe alguns fatos sobre a faculdade de arquitetura que a maioria das pessoas nunca contam. Primeiro fato. Na faculdade de arquitetura, se prepare para não dormir. Pensa numa faculdade que você vira à noite muitas vezes durante o ano. Você praticamente não dorme. Você tem tantos trabalhos para entregar que é impossível você dar conta desses trabalhos durante o dia e durante a aula. Então você tem que passar, além da tarde inteira na faculdade, você tem que passar a noite inteira fazendo trabalho, porque no dia seguinte você tem que entregar o projeto. E vem aí o segundo fato, você mora dentro da faculdade, porque são várias matérias e todos os professores passando vários trabalhos. E os trabalhos geralmente são manuais, então é maquete, é planta, então você tem que morar dentro da faculdade, porque muitas vezes ou você não tem espaço dentro de casa, ou trabalha em grupo, e você tem que ficar na faculdade o dia inteiro fazendo trabalho com o seu grupo. Terceiro fato sobre a faculdade de arquitetura. Os professores acham que você não tem vida. Lógico que toda faculdade tem aquela parte, é muito trabalho, é muita coisa. Mas olha, eu vou te falar, de todos os meus amigos que eu converso sobre a faculdade deles, a de arquitetura é muito trabalho, muito, muito. Os professores acham que você não tem vida, porque eles mandam um livro para você ler para a próxima semana, eles mandam trabalho para você fazer, aí eles mandam um seminário, aí eles mandam monografia, aí eles te mandam fazer aquela maquete de urbanismo gigantesca, a maquete de PA, PA significa projeto arquitetônico, a maquete de PA que tem que fazer, que você tem que se matar para fazer, e eles acham que você não tem mais nada para fazer. E aí vem o quarto fato. A faculdade de arquitetura você não tem nem fim de semana e nem feriado, esquece, não adianta. A gente até às vezes consegue sair, dar uma gambiarra e tudo mais, mas se a gente fosse realmente responsável, a gente não faria isso. Porque no final você acaba acumulando tudo, porque você tem que passar seu fim de semana, você tem que passar seu feriado fazendo trabalho, senão você não dá conta. Isso é fato, isso é comprovado por todos os estudantes de arquitetura, que não dá pra terminar trabalho somente com os dias de aula que você tem. E aí vem o quinto fato sobre arquitetura. Todo mundo acha que quando vai para arquitetura é uma faculdade muito artística. E muitas vezes as pessoas têm até preconceito, falando, você vai ser arquiteto, vai ficar só desenhando. Não é assim. A faculdade de arquitetura, ela abrange todas as áreas. Então, não vai achando que você vai para arquitetura que você vai fugir da geografia. Não, porque você tem topografia, relevo e tudo mais. E não vai achando que você vai fugir da história, porque história tem demais, demais mesmo. Eu, por exemplo, tenho duas matérias de história, que é História do Urbanismo e História da Arquitetura. Então são duas matérias de história. Tem português, sim. No primeiro ano de arquitetura, eu tive aula só de português, que a gente aprende tudo de novo que a gente aprende no colégio. Gramática e tudo mais que a gente aprende no colégio normal, igualzinho na faculdade. Aí você me pergunta, por que português? Porque arquiteto tem que saber escrever muito bem e falar muito bem. Então, a gente teve que ter essa
essa matéria também. Também tem matemática, tem a bendita da física, que é meu pior pesadelo. Tem física, sim. E tem química. Vai. Um trabalho esse ano, por exemplo, que a gente teve que fazer uma viga de concreto. E a gente tinha que mexer lá com os materiais e tudo mais. Então, querendo ou não, a gente tinha que saber a composição do concreto. Química, não tão apurada, mas tem que saber. No fundinho tem, vai. E além das matérias que são da arquitetura mesmo. Que tem projeto, tem urbanismo, tecnologia, tecnologia construtiva, né? Tecnologia construtiva. Ah, você tem que saber mexer no computador também, você tem que saber mexer em programas de computador. Ou seja, se formar em arquiteto é se formar na vida praticamente, porque você vai saber de tudo. Então, um arquiteto uma faculdade de arquitetura é muito abrangente. Você faz de tudo. E aí vem o sexto fato sobre a faculdade de arquitetura. Você não só desenha. Além de saber tudo isso, você, como faculdade de Direito, sei lá, Letras, você também tem que ler. Então, as matérias teóricas, principalmente, são livros enormes que você tem que ler, e além de fazer os trabalhos. Aí você tem o livro para ler, você tem a maquete para fazer, você tem que visitar a obra, e nisso tudo tentar se formar. Enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês, um pouquinho do que eu tenho vivido na faculdade de arquitetura. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra receber tudo em primeira mão que vai acontecer por aqui. E um beijo e até a próxima. Tchau!